Oi, gente. Tudo bem com vocês? Vamos conversar hoje sobre diagnóstico psicológico e transtorno do espectro autista. Esse é um tema que eu tenho conversado bastante com vocês aqui no canal. E o diagnóstico psicológico, no Brasil, é uma das funções do psicólogo. E o que vem a ser o diagnóstico psicológico em primeiro lugar? O diagnóstico psicológico é exatamente um diagnóstico sobre o comportamento e a mente do paciente. E no caso do transtorno do espectro autista, esse diagnóstico psicológico vai ser fundamental e essencial. Por quê? Vocês já vão entender o motivo. Se a gente pegar o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, produzido pela Associação Americana de Psiquiatria, o transtorno do espectro autista está na categoria de transtornos do neurodesenvolvimento. Com base nisso, você poderia imaginar, por exemplo, que um diagnóstico de espectro autista poderia ser feito apenas por um médico neurologista ou por um neuropsicólogo, que é um psicólogo com especialização em neuropsicologia. Entretanto, se a gente for olhar os critérios para diagnóstico de espectro autista, não existe só o DSM para diagnóstico, tá, gente? É uma referência que é utilizada, mas não existe só esse manual. Mas, como a gente está aqui falando de um padrão e de uma referência, vamos usar o DSM. O critério A para diagnóstico de transtorno de espectro autista diz sobre déficits persistentes na comunicação e na socialização presente em diversos contextos. Critério B, padrões restritos e repetitivos de comportamento. E o critério C, esses sintomas e comportamentos precisam estar presentes precocemente no desenvolvimento e gerar sofrimento clínico significativo. Certo? Então vocês percebem que a gente está falando aqui de comportamento? São critérios que dizem respeito à socialização, comunicação, padrões que essa criança ou esse adulto vão apresentar. Por isso que esse diagnóstico ele é essencialmente clínico. Isso quer dizer que não tem um exame médico para se identificar o transtorno de espectro autista. Embora o autismo possa aparecer em comorbidade com deficiência intelectual, e aí seria mais na linha da neuropsicologia, ou algum outro tipo de transtorno neurológico, o transtorno do espectro autista em si, esse diagnóstico vai ser essencialmente psicológico e comportamental. Por isso que o psicólogo tem capacitação para fazer um diagnóstico de transtorno do espectro autista, que vai ser resultado de uma avaliação psicológica. Ah, mas você pode estar se perguntando, eu preciso saber o QI dessa criança ou desse adulto para fechar um diagnóstico de espectro autista? A resposta é não. Embora a deficiência intelectual possa aparecer em comorbidade com o transtorno de espectro autista, isso está desvinculado já do transtorno de espectro autista. Se você for olhar o DSM-4, que é a versão anterior do DSM, você vai encontrar transtorno autista e transtorno de Asperger, correto? O transtorno autista, ele dizia sobre uma criança que teria atraso na fala e também padrões restritos de comportamento e geralmente estava associado à deficiência intelectual. O transtorno de Asperger tinha um padrão restrito de comportamento e também déficits na socialização e na comunicação. Como as pesquisas começaram a demonstrar que clinicamente esses dois transtornos eram extremamente parecidos e a gente podia ver que era exatamente um espectro tanto das pessoas que recebiam o diagnóstico de um transtorno autista quanto de um transtorno de Asperger, se juntou e no DSM-5 hoje a gente usa o transtorno do espectro autista, esse termo. E se tirou aí o uso de Asperger ou transtorno autista. E se excluiu, para se fazer o diagnóstico de autismo, critérios como quociente de inteligência, que é o QI, deficiência intelectual e atraso na fala. E até por isso a gente encontra pessoas que vão ter preconceito contra o diagnóstico de espectro autista e não vão entender exatamente o que é um diagnóstico de um autismo nível 1 e nível 2. As pessoas vão até pensar que o autista é só um caso grave, por exemplo.
e vão desconsiderar outros pacientes que estão com níveis de suporte mais baixos, como 1 e 2. Então vocês entendem a importância do psicólogo no caso do diagnóstico do transtorno do espectro autista? Se a gente pensar no diagnóstico tardio ainda, de um paciente que está nível 1 e até 2 de suporte, passou a vida inteira acumulando prejuízos e passou muitas vezes em vários médicos, vários psicólogos e nunca teve um diagnóstico fechado ou sequer levantaram essa hipótese diagnóstica. Como é importante que esse psicólogo hoje receba a capacitação adequada para identificar o autismo? Porque vai ser de suma importância. Apesar disso, gente, como eu demonstrei para vocês aqui, que o diagnóstico do espectro autista é muito mais psicológico do que médico, essencialmente. A gente encontra, da forma como as instituições funcionam, delas só aceitarem, por exemplo, um laudo de um médico e não aceitam um laudo psicológico ou um atestado psicológico que vai falar sobre os sintomas e comportamentos do paciente. Apesar desse diagnóstico ser muito mais psicológico. O psiquiatra tem total capacitação para fazer um diagnóstico de espectro autista. O psicólogo também. Por isso, gente, eu encaro a psiquiatria e a psicologia como áreas complementares. Eu não acho que tem que ter uma disputa entre as duas coisas. Eu fico muito chateado quando eu vejo psicólogos falando mal de medicação psiquiátrica, não sabem o que estão falando. Quando esses psicólogos falam mal de internação de hospital psiquiátrico. E eu também fico triste quando eu vejo psiquiatras falando mal de psicoterapia, dizendo que é só papo e conversa, por exemplo. Quando, na verdade, são duas áreas importantíssimas que devem trabalhar em conjunto no tratamento aí de transtornos mentais e condições de saúde mental, distúrbios psicológicos. Quando a gente pensa de um transtorno mental, a gente está falando de um transtorno porque gera sofrimento clínico significativo. E em inglês, o transtorno mental é uma disorder, não é uma disease, não é uma doença, certo? Embora a gente encontre aí exatamente substratos clínicos, médicos, esse transtorno mental vai gerar, sim, uma série de consequências médicas para esse paciente. Por isso precisamos trabalhar em conjunto, de forma multidisciplinar. E no caso do autismo, isso é extremamente importante também, que esse tratamento para essa criança que recebeu um diagnóstico precoce seja feito em conjunto com vários profissionais aí. Gente, acho que é isso. Se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe, ative as notificações, deixe um comentário. Eu tô aqui para ajudar vocês, eu gosto muito de responder vocês. A gente se vê no nosso próximo encontro.